A graça e a paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, tudo bem? Vamos aí gravar mais um vídeo. Hoje eu vim gravar o vídeo, desculpa a minha voz rouca aí, eu vim gravar o vídeo de João, o Evangelho de João, tá? Eu ainda não terminei o de Lucas, falta 2 vídeos ainda, são 10 vídeos, irmãos, pra você ver como é grande o Evangelho de Lucas, hein? Mas eu achei necessário trazer o Evangelho de João agora, tá? Porque Deus falou para mim trazer o Evangelho de João. E depois eu termino os outros 2 de Lucas, tá? E vou fazer outros 2 vídeos aqui, tá? Um sobre o vídeo do pastor Antônio Júnior e um sobre sabedorias, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui, sem muitas delongas, já orei, tá? Vamos fazer o nosso estudo aqui. Pera aí, deixa eu arrumar certinho aqui. Tá, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1. Antes de tudo havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele. Nada mesmo veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas. As trevas nada puderam fazer contra a luz. Houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem deviam crer. João não era a luz. Ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo, e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser, e que fez o que disse ter feito. Ele fez deles seu povo, os filhos de Deus. Filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. A palavra tornou-se carne e sangue, e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico do início ao fim. João apontou para ele e disse: Este é o Messias que eu afirmei que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Ele sempre foi maior que eu, sempre teve a primeira palavra. Todos sempre vivemos de sua generosidade, recebendo dádivas uma após a outra. O essencial veio por meio de Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber, esse conhecer e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu Deus. No máximo, fora um vislumbre. Foi então que essa expressão única de Deus, que existe no próprio coração do Pai, se revelou com a clareza do dia. Os judeus de Jerusalém enviaram um grupo de sacerdotes e oficiais para perguntar a João quem ele era, e João foi honesto com eles. Não disfarçou e contou a verdade. Eu não sou o Messias. Eles o pressionaram. Quem é você então? Elias? Não sou. O profeta? Não. Exasperados perguntaram. Quem então? Precisamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Diga-nos alguma coisa, qualquer coisa a seu respeito. Eu sou um trovão no deserto. Preparem um caminho reto para Deus. Estou fazendo o que o profeta Isaías anunciou. Os que o interrogavam eram do partido dos fariseus, mas tinham sua própria pergunta. Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza? João respondeu: Eu batizo apenas com água. Uma pessoa que vocês não conhecem já está entre nós. Ele vem depois de mim, mas é muito mais importante.
Na verdade, não sou digno nem de carregar a sua mala. Essa conversa aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e exclamou: Aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Ele perdoa os pecados do mundo. Este é o homem de quem falei, aquele que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Eu não sabia nada a respeito dele. Só sabia que minha missão era deixar Israel preparado para reconhecê-lo como o homem que veio nos mostrar Deus. É por isso que vim, batizando com água, dando um bom banho em vocês e limpando os pecados de cada um para que pudessem ter um novo começo com Deus. João fortaleceu seu testemunho dizendo: Vi o Espírito como uma pomba voando pelo céu, fazendo dele sua morada. Repito, não sei nada a respeito dele, a não ser isto. Aquele que me autorizou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, batizará com o Espírito Santo. Foi exatamente isso que vi acontecer. Por isso digo a vocês, e não há dúvida, este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava de volta ao seu posto com 2 discípulos, que observavam. Ele ergueu os olhos, viu Jesus caminhando e disse: Aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo isso, passaram a seguir Jesus. Ele olhou para trás e perguntou: O que procuram? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o senhor costuma ficar? Ele respondeu: Venham e vejam vocês mesmos. Eles foram, viram onde Jesus estava vivendo e ficaram ali o resto do dia, pois já estava anoitecendo. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o testemunho de João e que haviam começado a seguir Jesus. A primeira coisa que ele fez depois de descobrir onde Jesus vivia foi procurar seu irmão Simão e dizer: Encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Ele imediatamente o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João? De agora em diante seu nome será Cefas, ou Pedro, que significa pedra. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Ao chegar, encontrou Filipe e disse: Venha, siga-me. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Filipe foi com ele. Mais adiante encontrou Natanael e disse: Encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, aquele anunciado pelos profetas. É Jesus, filho de José. Ele veio de Nazaré. Natanael perguntou: Nazaré? Você está brincando? Mas Filipe insistiu: Venha, veja você mesmo. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse: Aí está um autêntico israelita, em quem não há falsidade. Natanael estranhou: De onde tirou essa ideia? Você não me conhece? Jesus respondeu: Um dia, bem antes de Filipe chamá-lo, vi você debaixo da figueira. Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus disse: Você acreditou porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você ainda não viu nada. Antes que esta história acabe, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. João, capítulo 2. Então, irmãos, vou explicar aqui essa parte, né? Porque o que ele quis dizer ali? Antes era o verbo, que é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. João Batista, ele veio para preparar o caminho, que ele falou: eu sou o trovão, é a voz que clama no deserto. Ou seja, prepare o caminho para o Senhor, porque é chegado o rei. Então o rei chegou, era Cristo, Jesus, o Messias, né? Então o que acontece? Veio Jesus, e numa passagem que não foi nessa, João Batista falou para os fariseus, os religiosos, né? Raça de víboras,
Tá mais no Evangelho de Lucas isso daí, né? No de João, se tiver, tá um pouco mais à frente, não lembro. Aí ele falou assim, raça de víboras, você acha que um pouco de água vai tirar a podridão dessa pele de cobra de vocês? Quer dizer, que é só um simbolismo a água, mas vai vir um aí que batiza com o Espírito Santo e com fogo, que é Jesus, que é o verdadeiro batismo, entendeu? Com o Espírito Santo, né? Então, para deixar claro, e Jesus é o verbo. O que eu quero dizer com Jesus é o verbo que se fez carne? Ou seja, é o que eu falo sempre aqui. Por isso a importância de ler a Bíblia. Jesus é a própria palavra e Espírito, entendeu? Que se fez carne. Então, volto a dizer também, irmãos, a gente não é salvo pelo tanto que a gente conhece das Escrituras. Mas por que é necessário estudar as Escrituras e conhecer? Não para que você só seja salvo, porque tem uma passagem que Jesus fala, assim, que parece contraditório o que eu estou falando, mas não é. Preste atenção. Examinai as Escrituras, Jesus falou, porque sabeis ter nela a vida eterna. Entendeu? Por quê? Saber, porque Jesus é a própria palavra, ele está lá, e ele que é a vida eterna. Entendeu? Então, examinai as Escrituras. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Libertará do pecado e do juízo, porque o Espírito Santo é que convence a gente do pecado que a gente tem na nossa carne, do juízo que vai vir sobre aqueles que não entregam a vida para Jesus e da justiça de Deus. Ponto. Aí o que acontece aqui, ó? Como que eu posso explicar? A palavra, o conhecimento da palavra, tem gente que conhece, não conhece muito, mas conhece os princípios. Então elas põem os princípios da palavra em prática nas suas vidas. Amará o seu próximo como a ti mesmo, fazer o bem, fazer caridade, ser uma pessoa justa, uma pessoa boa, não ficar mentindo, não ficar trapaceando, não ficar... Esses são os princípios, entendeu? Amará a Deus acima de todas as coisas, e tudo isso que a gente conhece, tá? Eu toquei as ordens, mas primeiro é amar a Deus, tá? Seja de todas as coisas. Se você ama a Deus, você ama o próximo. Se você ama o próximo, você não faz mal, você não mente, você não engana, você não trai, certo? Quando você faz isso é porque está com falta de amor, entendeu? Então você precisa de conhecer a Jesus para ter amor, para perdoar as pessoas, perdoar seus inimigos, pôr no esquecimento, que não é conviver, perdoar, tá? É você pôr no esquecimento, largar na mão de Deus e orar para que o inimigo se converta e não faça mal mais a você e nem mais a ninguém, né? Mas você não tem rancor, porque aí você se liberta quando você perdoa. Você não ajuda só quem você perdoou, você ajuda você mesmo, porque o rancor corrói a alma. Então, depois eu vou fazer o vídeo de perdão. Já fiz, mas ninguém viu, só teve uma visualização. Por quê? Porque é difícil, né? Perdoar, né? Só que a palavra da verdade fala, se vocês não perdoar, que tem uma passagem que Jesus fala. Pedro pergunta para o Senhor Jesus, até quantas vezes tem que perdoar o irmão que pecou contra mim, Senhor? Ele falou, até 7. Pedro falou, aí Jesus responde, não digo até 7, mas até 70 vezes 7, ou seja, sempre. Entendeu? Então, quer dizer, é muito difícil você perdoar o irmão que peca contra você, né? Ou que faz maldade. Mas é um mandamento. Você só consegue perdoar quando você tem o Espírito Santo. Ou quando você pode até ter o Espírito Santo, mas você ainda não tem tempo de convertido, então o Espírito vai trabalhar aí de você. Então, no princípio, você não consegue exercer o perdão, mas lá na frente você vai ver conseguir. Se você tiver anos de conversão e não conseguir, então avalie a conversão, tá? Porque tem que perdoar. Por quê? Para você ser perdoado dos seus pecados. Porque todos nós temos pecado. Um em mais intensidade, outros em menos. Mas tem. Não há um justo sequer. Diz Romanos e diz lá... todos pecaram, né? Carta de Romanos diz, e destituídos da graça de Deus estão. Então, a gente precisa da misericórdia e da graça para ser redimido pelo sangue de Cristo. Então, a gente, quando entrega a vida para Jesus, não é que a gente não peca mais, é que a gente foi justificado pela obra de Cristo na cruz. Então, toda vez que a gente pecar, a gente vai e confessa para o sangue de Jesus nos purificar. Quem esconder pecado, quando você orar, irmãos, isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia, tá? Quando você orar e você não tiver confessado o pecado, seja ele grave ou não tão grave, a sua oração não é ouvida por Deus, porque Deus não pode contemplar o pecado, certo? É igual Jesus. Jesus, quando morreu na cruz, foi crucificado, o que aconteceu?
ele nem falou meu pai, ele falou assim, meu Deus, por que é que me abandonaste? Porque ele estava carregando os nossos pecados, e Deus não pode contemplar o pecado. Quando ele ressuscitou, que Deus ressuscitou Jesus, aí sim ele ficou com o corpo glorificado, sem pecado, e carne e ossos, entendeu? Então, o que acontece? Aí sim, ele entendeu, o Deus abandonou Jesus só ali, porque ele estava carregado com o pecado do assassino, do estuprador, do pedófilo, todos esses. Só que esses daí, alguns não aceitam a obra de Cristo na cruz. Então eles não foram perdoados pelos pecados. E se não se converter enquanto estiver nessa vida aqui, vai para a perdição. E aquele que aceitou Jesus, não importa, qualquer pecado que o ser humano fez, por pior que seja, se ele aceitou Jesus, ele é perdoado. Ele vai arcar com as consequências nessa vida, mas ele vai ser levado para o céu, para a vida eterna. O que te tira do céu é a rejeição da obra de Cristo na cruz. Aí você não vai. Você pode fazer qualquer ato bondoso aqui na terra. Se você não entregou a vida para Jesus, isso é a palavra que diz, não sou eu, tá? Você não é perdoado dos seus pecados e não vai para o céu. Essa história que todo mundo vai para o céu é conversa balela, tá? Só vai para o céu quem aceitou a obra de Cristo na cruz. E o sangue te justifica. Aí o Espírito Santo que te vai conduzir você a fazer as boas obras que Deus preparou. Não é você que vai fazer por sua vontade. Porque qualquer obra boa que a gente fizer por nossa vontade, a Bíblia fala que é como um tapo de imundícia. Por quê? Porque perfeito só foi Jesus. A gente é pecador. Mesmo quando a gente faz obras boas, se a gente não tem Deus, às vezes é com outras intenções. Não é só com a intenção de fazer a obra para ajudar as pessoas. Ou para ganhar algo em troca, que é algo que muitos falsos profetas fazem, né? Para ganhar algo em troca, você tem que fazer de coração, sem querer nada em troca, né? E mesmo que você faça sem querer nada em troca, você precisa do sangue do Cordeiro para justificar o erro que você fez lá. A sua bondade, por si só, não cobre o seu pecado. O que cobre o seu pecado é o sangue de Jesus, entendeu? Então é isso, para dar essa explicação. Vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo. Eu sei que muitos não concordam com o que eu falo, mas tá na palavra, tá? Passados 3 dias, houve uma festa de casamento na cidade de Caná, na Galiléia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Quando o vinho estava quase no fim, a mãe de Jesus comentou com ele: "O vinho está acabando." Jesus respondeu: "Isso é da nossa conta, mãe. Minha hora não chegou ainda. Não me apresse." Mesmo assim, ela orientou os empregados: "Façam exatamente o que ele disser." Havia ali 6 grandes potes de pedra usados pelos judeus para as lavagens rituais. A capacidade de cada pote era de 80 a 120 litros. Jesus ordenou aos empregados: "Encham os potes de água." E eles os encheram até a borda. "Agora encham suas taças e levem-nas ao mestre de cerimônias," disse Jesus, e eles obedeceram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia o que tinha acontecido, mas os empregados sabiam. Ele disse ao noivo: "Todas as pessoas que conheço começam com os vinhos melhores e depois que os convidados já beberam bastante, servem os inferiores. Mas você guardou o melhor até agora." Esse ato de Jesus em Caná da Galiléia foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre de sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele voltou para Cafarnaum com a mãe, os irmãos e os discípulos, e ficou ali um bom tempo. A festa da Páscoa celebrada pelos judeus na primavera estava para acontecer, e Jesus viajou para Jerusalém. Ele encontrou o templo infestado de vendedores de gado, ovelhas e pombas. Os agiotas também estavam ali, trabalhando a todo vapor. Jesus fez um chicote com tiras de couro e os expulsou do templo. O gado e as ovelhas fugiram. Ele virou as mesas dos agiotas e as moedas rolavam para todo lado. Aos vendedores de pombas, ele ordenou: "Peguem suas coisas e caiam fora daqui. Não transformem a casa do meu pai em mercado." Foi nessa hora que os discípulos dele se lembraram de um texto das Escrituras: "O zelo pela tua casa me consome." Mas os judeus estavam incomodados e perguntaram: "Com que autoridade você faz isso?" Jesus respondeu: "Derrubem este templo e em 3 dias eu o reconstruirei."
Eles ficaram indignados. Foram necessários 46 anos para edificar o templo, e você vai reconstruí-lo em 3 dias? Mas Jesus estava falando do seu corpo. Mais tarde, depois que ele se levantou dos mortos, seus discípulos se lembraram dessa declaração. Então ajuntaram as peças do quebra-cabeça e creram nas Escrituras e no que Jesus tinha dito. Durante o tempo em que ele permaneceu em Jerusalém, nos dias da festa, muitos observaram os sinais que ele realizava e, percebendo que apontavam diretamente para Deus, entregaram sua vida a ele. Mas Jesus não confiava neles. Eles os conhecia muito bem, por dentro e por fora, e sabia que não eram dignos de confiança. Não precisava de nenhuma ajuda para conhecê-los por dentro. João, capítulo 3. Então, irmãos, voltando a falar aqui, o que acontece? Eu esqueci de falar um detalhe, que eu falei assim que... Eu falei que o conhecimento das Escrituras não salva, e salva entre aspas, mas não salva assim a todo, porque o que salva é a sua fé na obra de Cristo na cruz, tá? Mas ela é importante para te livrar de engano, para te livrar de ser destruído e para mostrar o caminho que cada um de nós, como cristão, tem que andar nesse mundo. Porque mesmo a gente conhecendo as Escrituras, às vezes a gente desvia do caminho, entendeu? E outra, um grande erro que muitos falam na igreja, fala assim: o Espírito Santo me guia, eu não preciso da palavra do Senhor. Porque tem um versículo que é muito pregado numa denominação aí, que é a congregação cristã, que fala assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica, tá? Eles indicam para vocês que não é bom estudar, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Isso é uma grande mentira e heresia, tá, irmãos? Não vai cair nessa, pelo amor de Deus. Ele está falando ali, o versículo está falando que a letra mata, está falando da letra da lei do Antigo Testamento, que era escrito em pedra. Porque a lei hoje nós dizemos na graça. Depois que Cristo veio, a gente vive na graça e misericórdia pela obra que ele fez na cruz do Calvário. Lá, os judeus viviam na lei dos 10 mandamentos. E ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos todinho. Quem cumpriu só foi Jesus. Por isso que a gente tem que crer nele, porque ele cumpriu a lei. A gente não cumpre, porque a gente é pecador, entendeu? Então, a lei se resume hoje em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo. Nisso tudo resume toda a lei, esses 2 mandamentos, entendeu? Então, que acontece? Aí a pessoa prega na igreja que você não precisa estudar a Bíblia, que você tem o Espírito Santo. Só que aí é um grande risco, porque Satanás se transfigura em um anjo de luz. E ele mesmo pode se passar por um Espírito de Deus. E vai falar coisa no seu coração que não é de acordo com a Bíblia. Então, isso daí é um engano, é uma heresia e é uma coisa do diabo para você não ir para a Bíblia. É como ele te dá todas as distrações do mundo, e às vezes distrações lícitas, né, honesta, mas que ocupa o seu tempo e não deixa você ir para a Bíblia. Então o diabo não quer que ninguém vá para a Bíblia, porque aí você vai ter conhecimento, não vai ser enganado por ninguém, nem por governante, nem por mídia, nem por você mesmo, pela sua carne que é contaminada, né, de você se enganar achando que está fazendo certo, achando que está fazendo errado, nem por ninguém, porque Deus não vai permitir quem é dele ser enganado. Você pode ser enganado por um tempo, mesmo lendo as Escrituras, mas Deus te resgata de volta. Porque esse mundo, ele é contaminado. Por isso que a Bíblia fala, o mundo jaz do maligno. O sistema desse mundo não é de Deus. Deus vai vir resgatar de novo, como nos resgatou, pela fé em Cristo. Ele vai tirar o mundo de Satanás de novo. A operação do mundo. Deus está permitindo. O mundo ainda é de Deus. Mas quem está na gestão desse mundo aqui, corrompido, é Satanás. Porque Deus, ele é justo. Então, Deus não pode estar na corrupção. Então, esse mundo só tem corrupção. Então o mundo já é do diabo. Jesus falou: vamos embora para o Pai, preparar lugar, há muitas moradas lá, porque vem aí o príncipe desse mundo, e eu nada tenho com ele. Então o príncipe desse mundo é Satanás, entendeu? Porque tomou de Adão lá na frente. Então as Escrituras a gente precisa estudar, querendo ou não. O verdadeiro cristão, ele não pode ter, ele tem que ter sede de conhecimento das Escrituras, porque isso é sede de Deus.
você tem que ter sede de orar. Eu nunca vi cristão que não gosta da Bíblia nem que não ora. Isso não, com todo respeito, irmão, você vai me desculpar. Se vocês não lêem a Bíblia e tá achando ruim do que eu tô falando, não existe cristão que não gosta de Bíblia, tá? Se você não está indo para a Bíblia, eu não estou falando você ser um bitolado todos os dias. O certo é ler a Bíblia todos os dias, um pouquinho de cada. Mas não dá por causa dos nossos afazeres, eu sei disso. Mas pelo menos 3 vezes na semana não dá para você ler as escrituras, não dá para você orar, porque o cristão sem oração e sem Bíblia, e outra, cristão só com oração e sem Bíblia também não voga. Cristão só com Bíblia e sem oração também não voga. Os dois andam juntos, tá? E outra, que eu ia falar, confesse seus pecados, porque sem você confessar, a oração não chega ao Pai, que Ele não contempla o pecado, tá bom? E eu aprendo muitas lições ali, que Ele tá falando, pra gente aprender, entendeu? Então vamos lá, vou fazer os 5 minutinhos e passar pro próximo vídeo, senão fica longo. Ó, e eles expulsou o cambista, outra lição. A casa do Pai era o templo de Jerusalém naquela época. Depois você vai ver. Por que eu falo coisa antes aqui, de falar lá, e depois para confirmar o que ele vai falar lá, eu falei antes, pra você não falar que eu tô querendo enganar vocês. Aí ele confirma lá na frente. Eu já sei que ele vai falar lá, entendeu? Então, para vocês verem que eu não tô com invenção, aí que ele vai confirmar lá na frente. Então o templo agora é ele, que ele falou assim, eu levanto esse templo em 3 dias. E eles não entenderam, os religiosos. Porque o templo, depois da morte de Cristo, vai ser ele e vai ser nós. Que ele vai habitar em nós. Atos fala, eu não habito mais em templo feito por mãos humanas. Que esse templo lá, que os discípulos achou bonito, bem construído, ele falou, não vai sobrar pedra sobre pedra. E foi o que aconteceu no ano 70, caiu o templo. E depois, Jesus falou à mulher samaritana, adorarás o Pai em espírito e verdade. Não nesse monte, não no templo de Jerusalém mais. Agora é com sinceridade de coração. Genuíno, sinceridade. Então, quem tem sinceridade, ama a Deus, ama a palavra de Deus, ama e tem ódio do pecado. Mesmo que você peque, você odeia o que tem na sua carne, não no seu espírito, porque o espírito vem de Deus, tá? E ele é reto, e ele não pode melhorar mais, porque ele é perfeito, o espírito de Deus. E a sua carne também não pode melhorar, que ela já está arruinada pelo pecado. Então, tem uma briga entre os dois, carne e espírito. Então, é mais ou menos isso aí, tá? A guerra espiritual entre a carne e o espírito, e Satanás sabe disso. E ele vai acirrar a sua carne para você pecar. Só que quando você cair, você vai lá e confessa por sangue de Jesus purificar e Deus ouvir sua oração. Por isso que muitos sofrem. Por quê? Porque não confessa pecado e continua. Aí você ora e fala, Deus não me responde. Por que será? Porque, veja, você não deixou de confessar algum pecado, por pior que ele seja. Entendeu? Porque quando você confessa, o sangue te cobre e Deus te ouve. Entendeu? E aí começa a agir na sua vida. Deus faz isso na minha vida. Mesmo eu falhando, mesmo eu pecando, Deus me ouve, porque eu confesso meus pecados. Pequei miseravelmente, Senhor, me perdoa. Eu faço igual Davi, rasgo o coração na presença do Senhor. É isso, entendeu? Isso é intimidade com Deus. Isso é você ter fé verdadeira. Isso é você ter o coração humilde, contrito diante de Deus, porque Deus adora o coração contrito, arrependido. Entendeu? Não adianta você ir na igreja e no templo e não ter o coração contrito, não confessar seus pecados. Não adianta nada disso daí. Rituais, dar dízimo, não adianta. A oração do religioso do publicano tá aí para mostrar isso. Entendeu? Vamos lá. Havia um homem do partido dos fariseus chamado Nicodemos, um destacado líder. Essa parte é melhor, que eu gosto. Certa vez ele visitou Jesus tarde da noite e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é um mestre que vem de Deus. Ninguém poderia realizar esses atos que revelam a realidade de Deus se Deus não fosse com ele. Jesus disse: Você está absolutamente correto. Preste atenção. A não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, o reino de Deus. Como pode alguém nascer se já nasceu e cresceu? Estranhou Nicodemos. Não é possível entrar de novo no útero materno e nascer outra vez? E que história é essa de nascer do alto? Jesus respondeu: Você não entende. Deixe-me dizer de novo. A não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava por sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus.
Quando você olha para um bebê, vê apenas isto: um corpo que se pode contemplar e tocar. Mas a pessoa que tem um nascimento interior é formada por algo que você não pode ver nem tocar, o Espírito, e se torna um espírito vivo. Portanto, não fique surpreso quando digo que você tem de nascer do alto, de fora desse mundo, por assim dizer. Você sabe muito bem que o vento sopra para lá e para cá. Você o ouve sussurrando pelas árvores, mas não tem ideia de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto, pelo vento de Deus, o Espírito de Deus. Nicodemos perguntou: o que o Senhor quer dizer com isso? Como acontece? Jesus disse: você é um mestre respeitado em Israel e não conhece o básico. Ouça com atenção. Esta é a pura verdade. Falo apenas a respeito do que conheço por experiência. Dou testemunho apenas do que tenho visto com os próprios olhos. Não me baseio em boatos. Mas em vez de encarar as evidências e aceitá-las, você as evita com perguntas. Se quando digo coisas claras como o dia, você não acredita em mim, por que eu falaria de coisas que você não pode ver, das coisas de Deus? Ninguém jamais esteve na presença de Deus, senão aquele que veio daquela presença, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que o povo pudesse vê-la e crer, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que olharem para ele com confiança e com esperança legítima recebam a vida real, a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este lhe foi apresentado. Esta é a situação. A luz de Deus invadiu o mundo, mas a humanidade inteira correu para as trevas. Fugiram porque não estavam interessados em agradar a Deus. Aquele que pratica o mal é viciado em negar a realidade e iludir-se, e odeia a luz de Deus. Não vai querer se aproximar dela para não ser submetido a uma exposição dolorosa. Mas quem crê e vive na verdade e na realidade, recebe de coração a luz de Deus, de modo que sua obra pode ser vista, pois é a obra de Deus. Depois dessa conversa, Jesus foi com seus discípulos para o interior da Judéia e descansou um pouco com eles ali. Ele também batizava. Ao mesmo tempo, João batizava em Enom, perto de Salim, onde há muita água. Isso foi antes de João ser preso. Os discípulos de João tiveram uma discussão com a elite judaica. Irmão, deixa eu explicar essa parte aí, que muitos não compreendem, né? É até cristão, às vezes não compreende. Ele falou do ser humano nascer do alto, entendeu? E nascer da água e do espírito, nascer de novo. Ele falou de nascer de novo. Nicodemos, que era um dos religiosos fariseus, não entendia. Até hoje, os líderes religiosos, alguns, não estou generalizando, tá? Alguns entendem. Não entendem o que é isso. Aí fala que é nascer da água do batismo. Não, a água do batismo é o simbolismo que testifica que você, perante a pessoa, aceitou a Deus no Espírito. Entendeu? E nasceu de novo do Espírito, não da água. A água só é um testemunho. O batismo da água, entende? Só perante as pessoas. Mas perante a Deus, se você aceitou Jesus como único, eu digo único. Não tem santo, não tem religião, não tem outros deuses, não tem nada, irmãos. Tem o único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, Deus. Entendeu? Aí você aceitou, o Espírito Santo vem morar em você. O Espírito Santo morando em você, você já está salvo. Isso não quer dizer que você não vai pecar mais, você não pode viver em pecado. Né? Porque quem vive pecado é os incrédulos. Mas você vai pecar. Mas você vai lá e confessa e peça perdão.
Aí nascer de novo é nascer da água, da lavagem da água pela palavra, que Pedro fala. Nascer da palavra, tá? Que acontece? Quando você vai para a palavra, e a palavra penetra como espada de dois gumes, até as suas juntas e medulas, ela abre a sua mente se ela penetrar. Porque tem gente que estuda a palavra igual o sócio profeta e distorce. Então a palavra não penetrou nele. Entendeu? Então, se ela penetrar, aí vai te convencer que você é o pecador e precisa do Salvador. Aí você vai confessar seus pecados, todos eles, até o que você não lembra mais. Entrego meus pecados, Senhor Jesus, para o Senhor. Creio que o Senhor é o Filho de Deus, que Deus enviou ao mundo para morrer no meu lugar e pagar meus pecados e purificar pelo teu sangue vigente até hoje. E que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Pronto, você já aceitou Jesus ali, dentro do seu quarto. Não é no púlpito de uma igreja que você sobe lá e fala de boca, não. Aí o Espírito vai moldar o seu caráter. E aí as suas atitudes vão mudar, os seus gostos vão mudar, você vai ver o mundo de outra maneira, vai ver as pessoas de outra maneira. E outra, isso chama regeneração de mente, entendeu? E de visão espiritual. E outra, ele falou, entrar na barriga da mãe. Não é você entrar na barriga da mãe. Quando você nasce da união de duas pessoas que fazem sexo, você nasceu da carne. Só que depois, o novo nascimento, você nasce da palavra. Quando você tem encontro com Cristo, é na palavra. Você encontra com Ele e a sua mente muda, o seu conceito muda, como você se enxerga muda, como você enxerga o mundo muda. Você vê que o mundo é mentiroso, você vê que você é o pecador e precisa de um Salvador. E aí vai mudando a sua mentalidade. Isso chama metanoia, transformação de mente. Entendeu? Isso é nascer de novo. E aí você começa a ser uma nova criatura em Cristo. Aí o velho homem seu foi crucificado junto com Cristo lá. Aí você nasceu de novo, Jesus não ressuscitou, aí você ressuscitou junto com ele. Mas ressuscitou por enquanto o Espírito, habitando num corpo carnal contaminado ainda pelo pecado. No futuro, quando na ressurreição dos mortos, que Jesus falou que no final dos tempos ele vai voltar de novo, por isso que ele falou ali, quem crê naquele que me enviou e crê na minha palavra tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para salvar. Ele morreu porque quem crê no unigênito Filho de Deus que ele falou ali, né, tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. E quem condena não é o próprio Deus. Quem condena é a própria pessoa por negar Jesus como Salvador. Entendeu? Deus, você daria um filho seu para morrer por pecadores? E ainda mais pecadores, assassinos, estuprador e tudo. Você daria? Você não daria, eu não daria, certo? Foi o que Deus fez, ele deu o filho dele, o único filho, para morrer na cruz, para ter a chance de perdoar todos os nossos pecados, de cada um de nós, seres humanos. Então ele morreu por toda a humanidade, só que nem toda aceita Jesus como Salvador. Por isso que ele falou, ele veio para o mundo e o mundo correu para as trevas, para a escuridão. Ele veio para os seus, que eram os judeus, e os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o aceitaram como Salvador, deu-lhes o poder de ser filho de Deus e ter a vida eterna por meio de Cristo. Porque a vida é Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, é o único caminho, não tem atalho. Entendeu? Se alguém pegar atalho, ou pegar santo, ou pegar religião, já está no caminho errado. Já errou o caminho, e se continuar nesse caminho, não vai herdar o reino do céu. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Tá? Estude lá. Agora, se você não quer estudar a palavra e fala que eu estou inventando, então aí você está errado. Porque se você estudar e tiver escrito lá e falar que eu estou inventando, aí você está distorcendo, certo? Então vá lá, não tenha medo de ir lá conferir o que eu estou falando, entendeu? Então ele falou, eu não vim para condenar, só que ele vai vir com o juízo da segunda vez. A primeira ele veio para morrer e salvar a humanidade, a segunda ele vai ter que condenar aqueles que não creram, porque quem não crê vai fazer maldade para quem crê. Por isso que as trevas não se dá com a luz. Por isso que muitos de nós somos perseguidos por pessoas sem fazer mal nenhum, porque a sua luz, a minha luz brilha. Então aquilo incomoda a pessoa que ainda não aceitou Jesus. Então ela tem inveja, tem raiva, tem ódio e vai te perseguir. Entendeu? É normal isso daí. As trevas não vai se dar com a luz. E nós temos que orar para as pessoas se converter. É o nosso papel. Entendeu? Então, quem não crê já está condenado. Mas enquanto tem vida, tem chance de recuperação. Morreu, já era. Certo? Então, você não sabe se amanhã você está vivo. Eu aceito Jesus como seu Salvador hoje. Sem adorar outras coisas, outras crenças e outros deuses. Você tem que limpar sua casa de outras crenças. A única... tem uma passagem que fala... Não sei não onde que tá mesmo, não lembro. Não sei se é em Gálatas. Ou
ou Colossenses, não lembro agora, fugiu da minha mente, irmão. E olha que eu estudo, hein? Há uma só fé, um só batismo no Espírito, um só Deus e Pai de todos que crê, um só Senhor, que é o Jesus Cristo, uma só fé, uma só crença. Você não pode ter crença em Deus e outras crenças. Você não pode misturar, sabe por quê? Porque lá no povo do Egito fizeram outros deuses. Isso daí é abominação para Deus, certo? Você adorar outras coisas, seja santo, seja religião, seja futebol, seja jogador, não estou falando admirar e admirar a inteligência da pessoa, admirar um jogador de futebol. Eu não estou falando que é errado você assistir, eu estou falando se você adorar, ser fanático, sabe? Fanático é adoração. Então, por cantor, qualquer coisa que você colocar como adoração, você está, mesmo que você fale que adora a Deus, você está adorando outra coisa, e Deus abomina. O único digno de adoração é o Senhor Jesus e o Senhor Deus Jeová. Por quê? Que eles são um só, certo? Eles são um só em espírito, certo? Então, Deus não gosta, porque Ele é o Criador do universo. Ele é o Criador do ser humano. Ele soprou o fôlego de vida em mim e você. Então, Ele não admite que você adore mais nada. Entendeu? Nem homem, nem ser humano, nem mulher, nem homem, nem filho, nem pai, nem mãe. Você pode amar, mas adorar não. Adorar é somente a Deus. Adorar somente o seu teu Deus. Está na Bíblia. Certo? Então, você tem que se desfazer de outras crenças. Está na Bíblia. Não sei o que estou falando, tá? E de outros deuses. E de santo. Certo? Você pode até gostar do santo tal, porque o santo era pecador, irmão. São Pedro. Pedro era um pecador. Pedro mesmo falou: afaste de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Aí depois ele falou: não, mas vem porque eu preciso do Senhor. Ele contradizia, porque ele precisava de Jesus para purificar o pecado dele. Mas ele tinha vergonha. Eu sou pecador, afaste de mim. Maria também falou a mesma coisa: o meu Salvador. Por que ela precisa de Salvador? É que ela era pecadora também. Entendeu? Ela não foi virgem perpétua. Ela teve outros filhos depois de Jesus, e com José. Então ela não é pecadora também, né? Ela era bendita entre as mulheres porque ela foi escolhida pelo Espírito Santo para trazer Jesus no mundo, tá? Mas ela é pecadora, como todos nós. Então, nenhum santo, nenhum ser humano intercede por nós que já se foi lá no céu. Quem intercede é o Senhor Jesus, tá? Isso é outra abominação para Deus, tá? Morto nenhum tem poder de interceder por nós. Eu achava que tinha antigamente. Não tem, irmão. Certo? Então, se destrave disso daí. É tudo coisa do inimigo. Certo? Então eu vou parar o vídeo aqui e dar sequência aqui, tá? Senão fica longo. Deixa o like, compartilha os vídeos, irmãos. Quem gostou, deixa o like quem gostou. Deixa o dislike se não gostou. Badalha o sininho de todas. Sempre é bom dar o like, compartilhar os vídeos. E se inscrever no canal quem não é inscrito. Tá bom, irmãos? Deus abençoe, muito obrigado, viu? Deus abençoe grandiosamente vocês por ver o vídeo, quem compartilhar, para chegar mais longe, para abençoar mais pessoas, tá bom? Até o próximo.